Caraca, eu esqueci completamente a música. Vou pôr um trecho aí, mas é essa aqui, ó. I'm gonna ride till I can't know. Lembrei. Olá! Tudo bem? Bem-vindos ao meu canal novamente. Então, né, depois de um vídeo meio louco fazendo um desenho, que eu gostei muito de fazer, mas foi muito difícil, eu aprendi várias coisas sobre como fazer desenhos. E hoje voltamos à programação normal deste canal, em que vamos falar sobre ciências. E hoje a gente vai falar sobre ciências, né, trazendo um pouco da cultura do Oscar, que é aquela grande prêmio da Academia de Cinema norte-americano, estadunidense, quer dizer, né, porque todo filme fora dos Estados Unidos concorre como o melhor filme estrangeiro. Menos Parasita, o que eu achei que foi assim, a academia falando: olha, nós também somos inclusivos. Não que o filme não merecia, porque o filme é maravilhoso, mas assim, é uma coisa bem atípica. Espero que continue sendo, que continue essa tradição. Mas hoje a gente vai juntar a ciência com um filme que foi o mais indicado ao Oscar de 2022, chamado O Ataque dos Cães. É um filme que tá na Netflix. Este conteúdo não é patrocinado, mas se quiser, estou aqui, Netflix. Ela faz o destino dela. E esse filme fala da história de dois irmãos que são cowboys. Ele volta ali mais ou menos pro personagem principal, que é o Benedict Cumberbatch. Não sei se fala assim o nome dele, mas ele tá concorrendo a melhor ator. E esse filme foi indicado, ele teve 12 indicações no total, dentre eles melhor filme, melhor ator, melhor atriz coadjuvante, que foi a Mary Jane. Melhor fotografia também, que eu achei a fotografia dele incrível. Eu não vou falar aqui do filme, o que eu achei do filme. Eu dormi no meio do filme. Se vocês quiserem discutir o filme comigo depois, vai lá no meu Instagram, a gente pode até discutir. Mas sim, eu vim aqui para aproveitar uma deixa que o filme deu para explicar o final do filme. Então eu já deixo aqui para vocês que vai ter um spoiler nesse vídeo. Se você não viu o filme e não quer tomar o spoiler, pode passar o vídeo para frente até esses minutos aqui, tá? Que eu vou falar mais ou menos o que acontece agora no final do filme. Depois eu vou começar com a explicação científica. Quando eu estiver falando a explicação científica, eu vou tentar não falar muito sobre o que acontece no filme, tá? Então vocês vão poder ver a explicação científica e depois fazer uma associação com o final do filme. Aí vocês podem ver o filme tranquilamente, que vocês vão entender só no final mesmo, tá? Bom, então, se você permaneceu, já viu o filme, sabe o que acontece no final, eu vou dar aqui só uma pequena explicação pra gente poder ali pegar o gancho sobre a explicação científica desse final do filme. No filme, a gente vê que o personagem principal, o Phil, ele morre muito rápido e no funeral dele, os médicos legistas falam que estão suspeitando de antrax. Bom, então no filme, o Phil é um brutamonte, um brutão, um machão, que sempre tem que reafirmar a sua masculinidade. E ele também é um cowboy que gostava de curtir couro, né? Gostava de confeccionar couro por diversão. Para fazer corda não tinha nada assim que fosse lucrativo. Ele tem uma cunhada, que é a Mary Jane, que é a viúva do Peter Parker, do Homem-Aranha. Só que no filme eles têm um filho que também chama Peter. Esse filho dá a entender que ele é homossexual. E o Phil, que é o brutão, vive bulinando o Peter, que é homossexual. Só que aí depois no filme também dá a entender que o Phil também tem tendências homossexuais, mas não deixou nada explícito, ficou no ar. E o Phil, ele bulina muito o Peter e a mãe dele, a Mary Jane, que na verdade ela chama Rose. E aí, um dia, a Rose, que é uma bêbada, vê um índio querendo couro que o Phil tava curtindo e troca o couro por luva, por um par de luvas. E aí o Phil fica com muita raiva. Só que aí o Peter, pra tentar amenizar a situação, ele vai lá e fala assim: não, calma, eu guardei um couro pra você fazer a corda. Porque ele queria fazer uma corda. Aí ele fala que é por admiração. Mentira. O negócio é que o Peter guardou um couro de uma vaca que tava doente. E aí ele vai dar esse couro pro Phil pra ele fazer a corda pra ele. Só que o problema é que o Phil, ele tava com a mão machucada e ele não usa luvas porque ele é bruto. Ele tava com a mão machucada, com a ferida aberta. E aí ele mexe nesse couro, né, de uma vaca que tinha morrido doente, com uma ferida aberta na mão, e
A partir disso, dá a entender que ele pegou o anthrax. O Peter não é bobo, ele fez isso de propósito, ele estudava medicina, então ele tinha noção. E no filme dá a entender que o Peter faz isso de propósito e finge que é amigo dele pra matar o Phil. Enfim, então a gente vai discutir hoje se é realmente possível alguém pegar anthrax dessa maneira e morrer rapidamente, igual o Phil morreu. Bom, então aqui a gente vai começar a falar sobre o anthrax. Se você pulou até aqui essa parte, fique tranquilo, já falamos sobre o filme. Vamos falar só no final, mas aí eu aviso pra vocês de novo que contém spoiler. Então a gente vai falar hoje sobre anthrax. Primeiramente, a gente tem que falar o que é o anthrax. Anthrax é uma doença, também conhecida como carbúnculo, causada por uma bactéria chamada Bacillus anthracis, que, apesar de ser usada como arma biológica, é uma bactéria em si não muito resistente ao ambiente. Só que ela é uma bactéria mais esperta que as outras. Então, para poder resistir melhor ao ambiente, ela forma esporos. E esses esporos são altamente resistentes por um longo período de tempo na vegetação, na água e na superfície de animais que foram infectados por essa bactéria. O que são esporos, então? Esporos são pequenos fragmentos da bactéria, né? Que a bactéria ela se divide assim com o mínimo possível para ela conseguir sobreviver. Então tem um pouco de DNA, um pouco de citoplasma, e isso faz com que ela sobreviva gastando menos de energia possível e fique por mais tempo no ambiente. Por isso ela é extremamente resistente ao ambiente. Para infectar alguém, essa pessoa ou esse animal, ela tem que de alguma maneira colocar esses esporos para dentro do corpo, que eu vou falar para vocês quais são as maneiras. E aí esses esporos conseguem achar um ambiente propício para poder se multiplicar, crescer novamente, virar a bactéria Bacillus anthracis completa, e aí ela causa a doença naquele animal ou naquele ser humano. Então como que a gente pode se infectar com esses esporos? Existem 3 formas principais de infecção pelos esporos do Bacillus anthracis. A forma de infecção cutânea, a forma respiratória e a forma gastrointestinal, que é a forma oral. A forma cutânea é quando a gente entra em contato pela pele com os esporos. Então, às vezes, alguma ferida aberta, alguma úlcera, a gente entra em contato com um material contaminado por aqueles esporos. Os esporos passam a barreira da pele e aí eles conseguem achar esse ambiente cheio de nutrientes que consegue se desenvolver e formar ali uma ferida. O Bacillus anthracis, além de formar esporos, ele produz toxinas, né? Então são essas toxinas que vão lá e vão causar a morte celular daquelas células, tá? Quando ele entra pela forma cutânea, não é muito comum que ele se espalhe para todo o corpo, mas existe uma porcentagem alta de pessoas que podem ter uma septicemia, que é quando a bactéria está circulante no corpo, a partir da infecção cutânea, tá? Então a bactéria ela entra na pele, ela ali se prolifera, ela causa uma necrose, que é essa morte celular, e aí às vezes ela consegue passar para o sangue e infectar o resto do corpo. Mas isso também não é a maior parte das infecções cutâneas. A infecção respiratória é quando a gente respira esses esporos. Acontece bastante com pessoas que têm um contato mais próximo com produtos de origem animal, como por exemplo couro, ossos, ou então até produtores rurais, né, trabalhadores rurais que têm contato com a vegetação e a água que pode estar contaminada com esses esporos. Para poder ter a forma respiratória, a gente tem que inalar muitos esporos, porque é uma bactéria que não é muito resistente ainda a ultrapassar essa barreira respiratória, né? Porque o nosso sistema respiratório é cheio de mecanismo de defesa. E os esporos, ele precisa estar uma grande quantidade para poder ultrapassar essa barreira. Mas é uma das maneiras também de ser infectado. E o gastrointestinal é quando a gente ingere uma carne, um produto de origem animal, que está contaminado pela bactéria também. Também não é tão comum. Bom, o problema principal do anthrax é quando ele entra na corrente sanguínea e a pessoa pode vir a óbito rapidamente após essa septicemia, né? Após a entrada da bactéria na corrente sanguínea. O anthrax, ele é famoso também porque em 2001, que foi o auge da fama do anthrax, ele foi usado como uma arma biológica em um ataque classificado como um ataque terrorista nos Estados Unidos, logo após o atentado de 2001 às Torres Gêmeas. Então os criminosos, eles colocaram um pó branco numas cartas e distribuíram pelos Estados Unidos essas cartas, e alguns, principalmente trabalhadores, né, dessas redes de distribuição de cartas,
se infectaram com os esporos estavam dentro desse pó branco e muitos vieram a óbito. Depois fizeram todo o teste toxicológico e descobriram, né, então, que dentro daquele pó existiam uma grande quantidade de esporos de antrax. Foi o causador, então, desse ataque. Ultimamente, o antrax ele é mais controlado porque existe uma vacina preventiva que é aplicada principalmente nos animais. Nos animais que são mais afetados são os bovinos, né, os animais de campo, e também os animais silvestres. Então, não mexam com animais que morreram, que vocês acharam mortos no meio do mato, porque pode ser alguma coisa mais perigosa, pode ser uma zoonose, tá bom? Então, é uma doença razoavelmente controlada no mundo, tá? Mas alguns locais apresentam surtos esporádicos e alguns locais apresentam uma epidemia com uma frequência maior. Esse artigo que eu trouxe para vocês é um artigo de 2019 que ele tem como objetivo principal testar um método que presume a probabilidade de ocorrência de uma doença. No caso aqui ele fez, né, a doença modelo, o Bacillus anthrax. Então, para isso ele fez um levantamento da ocorrência de anthrax no mundo inteiro, né, de acordo com a notificação. E aí ele faz esse teste baseado na ocorrência de Bacillus anthrax que foi notificada entre 2005 e 2016, em que os países de vermelho são os com maior número de relatos e os de verde claro são os com menor número de relatos. E aí, para mostrar para vocês então como que tá o anthrax no mundo, ele faz a probabilidade em até 95%. Então, nesse mapa aqui, criado com o método, né, que eles aplicaram nesse artigo, ele indica, né, os locais em verde, que são os de menor probabilidade de ocorrência da doença, e os locais em vermelho, quando vai aumentando a escala, são os locais de maior probabilidade. Enfim, ela é uma doença que causa um pouco de medo, né, principalmente por conta de poder ser usada como arma biológica. Também é uma doença que tem uma taxa de letalidade um pouco alta, digamos assim. Só que é uma doença razoavelmente controlada, ela não é muito infecciosa no sentido de que ela não passa de uma pessoa para outra. Só que apesar disso não pode tirar a nossa preocupação. Então lembre-se sempre de, se encontrar um animal morto, saber qual é a procedência deste animal, nunca mexer sem luvas. Tudo bem? Fica aí a dica para você que acha que ser bruto é esquecer da higiene pessoal e de equipamentos de proteção individual. O máximo que você pode pegar é uma doença mesmo. Gente, então foi isso que eu tinha pra falar, tá? Aqui eu vou voltar o spoiler, então se você não viu o filme, pula mais alguns minutinhos pra esse momento aqui. Então a gente consegue concluir que o final do filme, ele é verídico, tá? O fio, ele pode realmente ter pegado Bacillus anthracis com o contato do couro, né, daquele animal, a partir da ferida aberta, e aquela bactéria, ela pode ter ultrapassado a barreira sanguínea e causado uma septicemia. Trouxe, né, o personagem principal a óbito. Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre essa bactéria, Bacillus anthracis. Se vocês já sabiam um pouco sobre essa bactéria, se vocês têm alguma outra coisa a acrescentar, qualquer coisa deixe no comentário, tá? Vou vir semanalmente, conseguir organizar os meus horários, conseguir me organizar para vir semanalmente às 18 horas, toda quinta-feira. Então fiquem ligados a esse canal, que teremos muitas informações sobre ciência, Oscar, cultura pop, cultura nerd, qualquer coisa que vocês quiserem falar aí, que vocês tiverem dúvida, que quiserem que eu explique cientificamente, é só me falar que estamos aqui. Muito obrigada, bom Oscar pra vocês, pra quem é de Oscar, pra quem não é, veja o filme também, depois me conta o que vocês acharam. Beijos. Não mexa em nada sem luva.